11 horas e 11 minutos, 11 e 11. Quem vai conversar conosco agora é Camila Vasques. A Camila é franqueada da Super Estágios de Bauru. Camila, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan, Camila. Bom dia, Alexandre. É uma honra conversar contigo nesse momento muito especial, Camila, sobre um assunto que certamente ainda deve trazer muita dúvida para muitos que vão participar de uma entrevista para emprego, programa de estágio em especial. E aí essa entrevista agora é online. Camila, tinha todo um protocolo, tinha toda uma regra lá colocada para quem ia para a entrevista ali, tete a tete, né, presencial. Entretanto, em tempos de pandemia, nós, inclusive aqui na Jovem Pan, anunciamos recentemente contratação de profissionais com a entrevista online, né, marcada, agendada via WhatsApp. E eu tentei, Camila, naquele momento que a gente anunciou essas vagas aqui para Pascoaloto, tentei dizer para quem ia procurar na Pascoaloto via WhatsApp que a primeira mensagem já era importante. Olá, boa tarde, sou tal, estou interessado na vaga tal. Já tem, como diz meu amigo Eduardo Rolo Duarte, já tem uma estética que deve ser notada com muita atenção, porque senão no seu bom dia você pode dar um tropeço, né, Camila? Sim, com certeza. Nós estamos vivendo o novo normal, né? Como dizem. Então, a gente percebe que o digital, né, conquistou o mercado e acaba sendo uma tendência daqui para frente. Então, são os pequenos detalhes, né, que vão fazer a diferença aí já nessa entrevista. Então, logo no primeiro contato, a formalidade, né, o bom dia, o boa tarde, né, você ser cordial, isso é indispensável, né, em qualquer situação, né, ainda mais numa entrevista. Mesmo porque você pode estar falando com aquele que vai te contratar, teu superior imediato, né, Camila? Sim, você não sabe muitas vezes quem já está ali do outro lado, mas com certeza ele já está te analisando e começa aí pelos pequenos detalhes mesmo. Inclusive, Camila, eu outro dia recebi uma mensagem de áudio de uma pessoa que buscava um estágio, já faz um tempo aqui na rádio. E aí, imagina o seguinte: nós somos uma empresa de comunicação. Nós trabalhamos em especial com o microfone, é uma rádio, é certo que a rádio que virou TV, as pessoas estão te assistindo agora. Entretanto, a base, né, a premissa é isso aqui é uma rádio. A pessoa me mandou uma mensagem de áudio e não teve nenhuma preocupação, por exemplo, volto a falar, eu tenho um grande amigo, Camila, doutor Eduardo Rolo Duarte, que ele briga pela estética, né? A estética do discurso, da postura, que a gente tem que manter. Aí, essa pessoa, procurando um estágio numa rádio, ela me manda um áudio de WhatsApp que tinha tantos erros de concordância, né, de plural, que eu falei, poxa vida, mas e se eu quiser? Porque ela mesma acabou enterrando essa oportunidade nessa mensagem. Então, quer dizer, eu que poderia avaliá-la, já automaticamente descartei diante de tantos tropeços que ela cometeu ali numa simples fala de uma mensagem de WhatsApp. E tem uma outra situação, né, Camila? Tem as redes sociais que hoje escancaram a vida de muitos que procuram vagas importantes e que podem ter um não diante do que posta em suas redes, né, Camila? Sim, deve existir esse cuidado, você se preparar para uma entrevista. Como eu disse, você vai se portar, ou mesmo a linguagem, você vai usar de acordo com a situação, o contexto em que você está. Então, diante de uma entrevista, exige uma formalidade, um cuidado maior em relação às redes sociais, né? Cuidado com postagens em relação à política, à religião, né? De repente, conceitos aí preconceituosos, fotos também, porque isso é a sua imagem, né? As empresas têm utilizado dessas ferramentas, vão realmente ver que tipo de notícia, que assunto que você posta, que você aborda, porque isso diz um pouquinho sobre você, sobre a sua personalidade. E na sua situação aí, em especial, uma rádio que lida aí muito com a comunicação, eu acho que um dos requisitos fundamentais é ter um português aí correto, né, Sim. uma pronúncia bacana. Bom, Camila, você faz parte, está a franqueada local aqui em Bauru da Super Estágios, que é uma rede de franquias de estágios responsável por inserir mais de
1 milhão de estudantes no mercado de trabalho. Diante dessa experiência que você tem, da empresa e localmente, você já deve ter notado que aumentou também o número de entrevistas online. Isso realmente aconteceu em tempos de pandemia? As empresas não suspenderam as contratações, mas elas adaptaram as contratações? Sim, mesmo antes da pandemia, a Superestágios ela já disponibilizava algumas ferramentas para as empresas, como um vídeo de apresentação. Então, o candidato ele tinha a possibilidade já de, em 30 segundos, gravar ali uma breve apresentação. Então, isso já era um recurso que estava sendo disponibilizado. E aí, com a pandemia, realmente as rotinas aí foram alteradas, principalmente de recrutamento e seleção, e algumas empresas não interromperam, né? Apenas mudaram a forma de fazer, partindo para a entrevista online. Então, como também é uma das ferramentas aqui que a gente já disponibiliza, nós percebemos na prática um aumento aí, o dobro, podemos dizer assim, pela procura, né, dessa ferramenta para estar realizando as entrevistas online. Agora, eu gostaria, Camila, que eu tenho o release enviado por vocês e vocês elencaram, né, dicas importantes para os estudantes para se adaptarem ao novo normal. Você poderia elencar quais são essas dicas? O que vocês prepararam para ajudar o estudante que busca um estágio nesse momento, Camila? Sim, sim. E vale lembrar que são dicas não só para quem procura uma vaga de estágio, mas de emprego, Sim. né? Se cabem essas dicas aí de uma forma geral a todos os segmentos. Então, de uma forma resumida, primeiramente, testar os requisitos, né? A parte técnica, vamos dizer assim, antes de uma entrevista, a questão da aparência, o fundo onde você realmente vai estar aí se apresentando. De repente combinar com outras pessoas da sua residência para aquele momento, aquele horário da entrevista, se você precisar de um suporte, né, uma ajuda em especial, e também pesquisar sobre a empresa que você pretende ingressar. Então, esse é um resuminho rápido aí, não sei se você pretende se aprofundar, né, nos temas, mas essas seriam as 5 dicas principais para quem está buscando ter uma boa performance nessa entrevista online. Valiosas as dicas, viu, Camila? A primeira delas, só para a gente tentar aprofundar um pouco em cada uma delas, testar requisitos técnicos antes da entrevista, né? Significa o seguinte: imagina no meio da conversa com quem pode te contratar e você não fez um teste para saber como funciona o microfone da câmera do seu celular ou do seu computador, do notebook, se o sinal da internet é falho, se você terá que buscar um outro local para poder fazer um outro suporte, conectar o seu celular via Wi-Fi no seu notebook para ter uma internet mais estável, né, para trazer tranquilidade para esse momento. Porque, Camila, mais do que essa instabilidade, o que ela mais pode trazer é uma insegurança para quem está participando do processo, né? Isso, porque acaba te trazendo uma instabilidade, né? Você é surpreendido ali por uma falha técnica que muitas vezes você pode estar prevenindo. Então, a minha dica é que pelo menos 1 hora antes, né, da entrevista, verifique o sinal da internet, a qualidade da imagem, do som, ou previamente também você pode combinar com uma pessoa mais próxima a você, para estar simulando uma entrevista. Isso vai te deixar até mais à vontade, mais preparado para o momento real ali daquela entrevista, sem surpresas, né, sem imprevistos. Com relação à aparência, Camila, é bastante importante, eu tenho esse cuidado quando vou, não para entrevistas que vão me selecionar, mas, por exemplo, vou a um cliente, né, vou prospectar um novo cliente. Eu vejo a logomarca, vejo com quais cores aquele cliente gosta de trabalhar, se o meu entrevistado está nas redes sociais, de que maneira ele se porta, né, com relação, em especial, às cores e vestimentos. Se é uma camisa polo que vai atender, dependendo do trabalho, se é uma camisa, se é uma gravata, se é um paletó, se é só um blazer. Eu preciso olhar para isso, né? Tem pessoas, por exemplo, que a logomarca do cara é toda trabalhada no azul, ele se apresenta de vermelho.
Eu acabo, pô, pera, né, é uma questão de sensibilidade. Além disso, né, eu sei que tem toda uma questão hoje que pode parecer preconceituosa, mas não é. Mas a questão do cabelo, a questão da barba, a mulher, a questão da maquiagem, a postura, o decote, tudo isso influencia, não influencia? Sim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, que compõem aí é, os requisitos, né, para que a pessoa tenha sucesso, êxito nessa entrevista. Então, a grande dificuldade é as pessoas se comportarem como se elas estivessem dentro da empresa, mesmo estando na sua residência. Então, o ideal é você ter esse cuidado com a roupa, roupas formais de preferência. Então, você não vai aparecer na entrevista de pijama, né, com aquela cara de quem acabou de acordar. Então, é necessário ter esse cuidado, pentear os cabelos, fazer a barba, se arrumar de uma maneira adequada. Sim. Com relação ao cenário de onde essa entrevista vai acontecer, né? Você chama de fundo aqui, mas o cenário, a gente tem que estar de olho no seguinte, ó, aquele quadro do Corinthians torto lá no fundo, né? Aquela xícara de café que você não terminou de tomar, né? Aquela bagunça no cenário mostrando o seguinte, provavelmente ele venha trabalhar assim na minha empresa, provavelmente a mesa dele seja tratada dessa maneira na empresa, as agendas sejam tratadas dessa forma na empresa. Isso, a sua casa mostra muito provavelmente como você é no dia a dia, não é, Camila? Exatamente. Essa comparação acaba sendo inevitável. Muito provavelmente, a forma que você se porta na sua casa, você acaba levando isso para o ambiente corporativo. Então, a minha dica é que realmente você se preocupe com esse fundo, evitar a cama bagunçada, escrivaninha lotada de papéis, né? Isso pode demonstrar uma negligência pessoal e soar mal aos olhos do entrevistador. Então, de preferência, pode ser uma parede branca, né? Neutra de fundo, ou mesmo, é claro, por exemplo, uma estante de livros, né, atrás, seria muito bacana, porque demonstra o interesse da pessoa pela leitura, pelos livros, pelo conhecimento. Então, mas se nada disso for possível, faça pelo básico, né? A cama estando arrumada, atrás uma parede, então, neutra, isso com certeza já vai te ajudar, até mesmo para que o entrevistador, ele mantenha o foco dele, a atenção dele em você, né? E que ele não fique realmente desatento aí, ou que desvie a atenção dele para outras imagens. Perfeito. E com relação a combinar com as outras pessoas da casa, combine também com o cachorro, né, Camila? É super válido, né? Então, para quem tem os animais aí de estimação, de repente deixá-los presos por aquele momento. Quem tem crianças pequenas também, na medida do possível, se alguém puder ficar com as crianças, e mesmo assim você está sujeito a ser surpreendido, né? E do outro lado, tem entrevistador que leva numa boa, até acha bonitinho e fofo, né? Criança e animais, todo mundo gosta. Mas também, por outro lado, isso pode ser prejudicial. Então, combine com as pessoas da sua casa, reserve aquele horário, aquele momento. De preferência, se você puder estar indo num cômodo mais isolado, para que você possa, de fato, se concentrar para a entrevista. E quando você fala da pesquisa sobre a empresa, eu acho que você também traz pontos importantes que eu gostaria que você destacasse. Camila, por favor. Certo. Então, não só na entrevista online, mas na presencial, é uma dica bem valiosa que você pesquise sobre a empresa. Então, pesquise sobre o segmento, onde ela atua, analise o seu histórico, seus clientes, faça um trabalho de investigação mesmo. E uma boa pergunta, né? Se pergunte que tipo de funcionário essa empresa precisa, né? Então, quais requisitos, de repente, que ela busca, que tipo de profissional? Então, no momento da entrevista, você pode acabar surpreendendo aí o entrevistador ou realmente demonstrando aí esse seu interesse, esse seu engajamento, né, por saber mais sobre a empresa. Então, é uma dica bem valiosa. Perfeito. Conversamos com Camila Vasques. Camila é franqueada da Super Estágios aqui em Bauru. Camila, muito obrigado pelas dicas valiosas.
Eu que agradeço pelo convite. Um abraço, bom final de semana.